Grécia assinou o acordo com a Ucrânia para fornecer a Kiev gás natural liquefeito oriundo dos Estados Unidos. Fornecimento arranca já em dezembro. A Ucrânia diz ter sido alvo de mais de 1.200 ataques russos com drones e mísseis nos últimos 7 dias. Chequia anuncia a construção de novos reatores na central nuclear de Dukovany. Projeto deve arrancar em 2029. A Grécia assinou um acordo com a Ucrânia para fornecer a Kiev gás natural liquefeito oriundo dos Estados Unidos. O acordo foi selado com a visita de Volodymyr Zelensky a Atenas, na presença da embaixadora norte-americana em solo grego. É válido de dezembro de 2025 a março de 2026. O objetivo é garantir o fornecimento de energia à Ucrânia antes do próximo inverno. Estão envolvidas as companhias nacionais de gás grega e ucraniana. Η Ελλάδα, έτσι για να το πούμε πολύ απλά λόγια, καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας. Και αναμφίβολα όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται μεταμφιεσμένο στην Ήπειρό μας. Volodymyr Zelensky reconheceu que o inverno será enorme desafio para os ucranianos. Домовленість щодо постачання газу в Україну. Фактично, щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі. Найбільше по energetycznej infrastrukturze. Zelensky agradeceu à Grécia o apoio dado ao percurso europeu de Kiev. O líder ucraniano chegou ao início da tarde de domingo ao aeroporto internacional de Atenas, onde foi recebido pelo vice-presidente do governo grego. Em seguida, teve uma reunião com o presidente da Grécia, que referiu que a ocupação de Chipre dita a atitude de Atenas em relação à Ucrânia. As próximas paragens do périplo de Zelensky serão Paris e Madrid. A Rússia lançou um total de 1.217 ataques com drones e mísseis em solo ucraniano nos últimos 7 dias. 176 ofensivas aconteceram durante a noite. Kiev diz ter neutralizado 139 delas. Durante a madrugada de domingo, as forças de Moscou atacaram uma aldeia em Sumy e infraestruturas energéticas em Odessa, o que provocou vários incêndios. As investidas russas em toda a Ucrânia fizeram 4 mortos e pelo menos 17 feridos. O Ministério da Defesa russo anunciou no domingo ter capturado 2 aldeias na região de Zaporíjia, numa altura em que os combates continuam intensos. Entretanto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu na rede social X que Kiev está a tentar fazer mais uma troca de prisioneiros com a Rússia. Uma negociação que poderá permitir o regresso a casa de 1.200 prisioneiros ucranianos. A Chequia planeia construir 2 novos reatores na central de Dukovany para expandir a capacidade de energia nuclear do país. Uma subsidiária da empresa estatal de energia da Coreia do Sul ganhou o contrato para a construção dos reatores, que terão uma potência superior a 1.000 megawatts cada um. O custo é de 16.300 milhões de euros. O objetivo é iniciar a construção em 2029. O diretor executivo do projeto Dukovany afirmou que em 2050 a energia nuclear vai garantir 50% a 60% do abastecimento elétrico na Chequia. O aumento da procura de energia e os prazos de redução das emissões de carbono estão a contribuir para reavivar o interesse pela tecnologia nuclear. Faltam apenas alguns meses para o referendo que decidirá o destino da nova reforma da Justiça em Itália. A medida aprovada pelo Senado há algumas semanas é uma parte fundamental do plano da primeira-ministra Giorgia Meloni para reformar o sistema judicial do país, criando carreiras separadas para juízes e procuradores. Os partidos da oposição alertam para o facto de esta medida poder pôr em causa a independência do sistema judicial. As sondagens estão agora a decorrer.
I sondaggi confermano che una parte consistente degli intervistati, circa il 30%, non ha ancora deciso se votare sì o no. Abbiamo chiesto agli italiani per le strade della capitale cosa pensano di questo referendum. Allora, non toccate la Costituzione perché è la legge fondamentale italiana, la più importante e più onesta forse che c'è oggi in Italia. Ha portato l'Italia fuori dalla monarchia e all'avvento della Repubblica e quindi non è giusto secondo me andarla a modificare ulteriormente più di quanto già è stato fatto. Io appunto sono contraria, cioè vorrei che insomma la riforma non passasse, nel senso che rimanesse tutto così com'è. Ecco, sinceramente sono d'accordo su chi vede un po' il rischio di una troppa politicizzazione dei magistrati e della magistratura. Ma nel momento in cui se ne parla di più e quindi si diffonde maggiormente la coscienza, voglio dire, dei termini reali della questione, insomma, penso che gli esiti sarebbero ben diversi. C'è il rischio che l'italiano, che non ha una cultura giuridica, non capisca su che cosa veramente è questo referendum. Tanto è vero che l'hanno chiamato referendum sulla giustizia, quando in realtà non si tratta di un referendum sulla giustizia, perché non influisce sulla durata dei processi, che so che oggi sono lunghi, e ovviamente questa è la questione che sta più cara agli italiani, che non vogliono aspettare 10 anni per avere una sentenza. Si tratta semplicemente di una riforma che non cambia la vita pratica dei cittadini, ma la peggiora. A maioria dos apoiantes dos partidos da oposição acredita que Giorgia Meloni deve demitir-se se a reforma for rejeitada no referendo. Há vários anos que o ambiente e a preservação no planeta estão no centro dos esforços, quer de instituições e coletividades, como de cidadãos que esperam conseguir, de alguma forma, ajudar a enfrentar a crise climática. Em Chipre, uma iniciativa da Unidade de Educação para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, após anos de esforços, parece estar a dar resultados. O programa Greening desta organização visa ativar comunidades de crianças e escolas para plantar plantas e árvores no âmbito das atividades educativas, criando assim ninhos verdes nos vários bairros. Θέλουμε τα σχολεία μας να αποτελέσουν χώρους κλιματικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα βελτιώσουν και τη μαθησιακή απόδοση και επίδοση των μαθητών, αλλά ταυτόχρονα θα τους parέχουν και ευκαιρίες αλληλεπιδραστικής μάθησης, αλλά και ψυχαγωγίας. A ação Greening foi bem acolhida pelas escolas, alunos e famílias. Os pais e os avós estão a aproximar-se ainda mais das crianças, trabalhando em conjunto para um futuro melhor e mais verde. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το φύτεμα που συνεργαστήκαμε όλων των σχολείων και σε άλλες μέρες και φτιάξαμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Με 6 εγγόνια εδώ στο Δημοτικό, σίγουρα είμαι πρόθυμος για ό,τι μου ζητήσουν να έρθω να βοηθήσω και είναι η χαρά μου να είμαι μαζί τους στο έργο που κάνουν. Η συμμετοχή μου σε αυτό το project άλλαξε την αντίληψη μου για το περιβάλλον με αρκετά θετικό τρόπο. Με έκανε να καταλάβω τη σημασία του περιβάλλοντος και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στη ζωή μας. Até agora, 44 escolas de Chipre estão a participar no projeto Greening, uma vez que a seleção se baseia na sustentabilidade do projeto. Os gestores selecionam as escolas que têm um plano de preservação do verde e um estudo das plantas que serão plantadas em cada área para que possam crescer. Um grupo de alunos e professores da Catalunha foi convidado a ver o projeto. Creo que estas actividades son muy bien para mejorar el medio ambiente y para que los chicos que hacen esto puedan aprender cosas de otras escuelas y otros países. Y en Cataluña también hacemos cosas de este tipo, actividades, vamos al bosque a hacer actividades y todo tipo de cosas. Es importante que trascienda a las comunidades y que otros países, otras escuelas podamos ver los objetivos de trabajo y aprovechar estas sensaciones, estos movimientos para llevarlo a cabo en nuestros centros y en nuestras familias, porque en realidad es un objetivo importante para todo el mundo. A
A ONU, a Unesco, a Grécia, a Sérvia e os Países Baixos, entre outros, mostraram interesse no projeto que custa cerca de 500 mil euros por ano. As cidades europeias e as alterações climáticas. Ondas de calor, inundações e secas são os 3 principais riscos climáticos urbanos. Mais de 75% dos europeus vivem em centros urbanos, o que os coloca na linha da frente da luta contra as alterações climáticas. Isto de acordo com um recente inquérito da Eurocities, que analisou 54 cidades em 17 países europeus. 80% das cidades inquiridas afirmam ter desenvolvido ou estar a desenvolver um plano de resposta a emergências relacionadas com o clima. 78% das cidades têm ou estão a desenvolver um sistema de alerta precoce para notificar os residentes das ameaças climáticas. No que diz respeito aos edifícios, 81% das cidades têm ou estão a desenvolver regulamentos de construção para novos empreendimentos centrados na resiliência, enquanto 56% das cidades realizam avaliações regulares dos riscos climáticos a cada 2 ou 3 anos. 13% não restringem a construção em zonas propensas a inundações. 61% das cidades europeias têm até 10 funcionários dedicados à adaptação climática. Mas há vários desafios para melhorar o planeamento de emergência. As receitas municipais e o financiamento da União Europeia são as fontes de financiamento tradicionais mais acedidas para a adaptação das cidades.